TV Pinheiro, o Trocando Ideias, o seu programa de variedades. Hoje vamos conversar sobre um assunto que sempre dá o que falar, a mulher na sociedade. Vem com a gente trocar essa ideia! Durante muitos anos, as mulheres foram inferiorizadas pelos homens na sociedade. Porém, após muitas lutas, elas vêm conquistando seu espaço e buscando igualdade nos direitos e deveres como cidadã. Hoje, inclusive, muitas delas conseguem assumir cargos que antes eram ocupados por homens. Pelos pais, pela família, vem dizendo: ah, vocês são homens, vocês têm que mandar, e vocês têm que ser o dono da casa, vocês têm que ser o patrão, e não é. Hoje a mulher é igual aos homens. Eu acho que as mulheres ainda não estão ocupando todos os cargos que deveriam, até porque a gente vive num país que existe muito mais mulher que homem. Eu acho que ainda falta muito as mulheres assumirem mais cargos que seriam tipicamente de homens, né? Até no governo mesmo. O mercado hoje ele está buscando profissionais capacitados e por que não dizer que as mulheres como os homens somos parecidos, então tem capacidade, tem espaço aí para todos, eu acho bacana. Sou corretora de imóveis e realmente eu faço a diferença. Ainda há muito preconceito, mas as mulheres estão conseguindo se inserir e se destacar em áreas antes dominadas pelo sexo masculino. Um exemplo disso são as tripulantes do transporte aquaviário, responsável pelas barcas Rio-Niterói, que conta atualmente com 57 tripulantes mulheres. Nos cargos como a de marinheira, supervisora, gestora de operações, elas também alcançaram o cargo mais alto, a de comandante. Eu ocupar um cargo de comando numa embarcação é muito importante para a nossa luta, porque mostra a todas as outras mulheres que foram educadas a serem do lar, a serem passivas, mostram a elas que é possível elas chegarem lá. Depende muito mais delas quebrarem esse pensamento que foi imposto a elas desde pequenas e simplesmente seguir seus sonhos, seus objetivos. Trabalhar em cargos de predomínio masculino não é fácil. Para a comandante Fabiane Fontes, o preconceito, mesmo velado, é companhia no dia a dia de serviço. As mulheres no nosso segmento, elas precisam provar muito mais do que os homens que elas são capazes. Por exemplo, se um comandante que exerce a minha função, muitas das vezes a mulher tem que fazer muito mais do que ele para ser reconhecida. A marinheira de Convés, Priscila Rodrigues, diz que é preciso ignorar a discriminação e mostrar na prática a capacidade feminina. Finge que não entendeu e aí fazer melhor ainda. Mas a gente sente que tem muitas pessoas que tratam com indiferença, que jogam uma piadinha ou outra e a gente tem que saber lidar. Juliana Batista é chefe de máquinas. Por ser uma profissão que exige muito esforço físico, ela também diz que é ainda mais difícil uma empresa contratar mulheres para esse cargo. Por ainda pensar dessa forma, da forma mais antiga, de que é homem porque se precisar de fazer força, mas quem disse que a gente não tem força? Quem disse que eu não tenho força? Tem força até do que muito homem por aí. Pois é, nós acabamos de ver mulheres ocupando cargos que geralmente são dominados por homens. E vamos receber aqui no estúdio do Trocando Ideias a motorista de Uber Juliana Abrantes, que vai discutir um pouquinho sobre o assunto com a gente. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada. Como é trabalhar em uma profissão onde a grande maioria são os homens? Olha, para mim particularmente, eu não vejo problema nenhum, nunca tive problema com isso, porque eu já trabalhei com outras coisas também, sem ser como motorista. Trabalhei em locadora de carros, então assim, a grande maioria eram homens também. E o que você acha dos homens às vezes associarem problemas no trânsito a mulheres? Bom, acontece bastante, mas hoje em dia eu percebo que isso tem mudado um pouco. Tem mudado bastante.
Pelo menos assim, os passageiros que eu pego, tem alguns que preferem mulheres dirigindo. Dizem que somos mais cuidadosas, mais cautelosas no trânsito e eles preferem. Entre os seus passageiros, você percebe que as mulheres, quando entram no seu carro, ficam aliviadas por serem uma mulher e não um homem? Ah, ficam. Elas falam que se sentem mais à vontade, cruza as pernas, tipo assim, tira a sandália, cruza, bota uma perna embaixo, bota a perninha de chinês, se sente em casa. Então, ficam bem mais tranquilas sim. E dizem que preferem mulheres, que teriam que ter mais mulheres dirigindo. Em São Paulo já tem um aplicativo que é só de mulheres e elas pedem para que isso venha para o Rio de Janeiro, mas infelizmente não depende de mim, né? Obrigada, Juliana. Nada, eu que agradeço também. Adorei estar aqui com vocês. E aí, mulheres, vocês se sentem aprisionadas na rotina de ter que trabalhar e ainda organizar a casa? A exposição Prisão Domiciliar da fotógrafa Manuela Leite, que está no Centro Cultural Justiça Federal do Rio de Janeiro, mostra como ela lida com isso. Através de autorretratos, a artista mostra a árdua tarefa que as mulheres enfrentam ao dividir o tempo com os afazeres domésticos, que aprisionam e dificultam o processo de produção de criação artística e intelectual, acumulando duplas e às vezes triplas jornadas de trabalho. A mostra propõe um debate sobre o status imposto à figura feminina como principal responsável pelas tarefas da casa. A exibição vai até o dia 6 de maio, de terça a domingo, do meio-dia às 7 horas da noite. A entrada é gratuita. No próximo bloco, nós receberemos Manuela Leite, autora da belíssima exposição que acabamos de ver. E vamos conferir como anda a participação das mulheres na política brasileira. Não saia daí, o Trocando Ideias volta já! Trocando Ideias está de volta e agora nós vamos receber a fotógrafa Manuela Leite, que, como nós já vimos, produziu um trabalho para refletir sobre a dura rotina das mulheres que precisam equilibrar trabalho profissional e afazeres domésticos. Seja bem-vinda, Manuela. Obrigada, Joyce. Então, por que o título Prisão Domiciliar para sua exposição? Ele vem de um sentimento de aprisionamento mesmo ao lar e a toda a carga de trabalho doméstico, que mesmo que você tenha outras coisas para fazer, né, as outras jornadas, você fica nessa preocupação de pensar na organização, a chamada carga mental, né? Que mesmo que você não esteja no ambiente, você está pensando nele. E fazendo listas de compras mentais, e pensando na prova do filho, e na louça que está suja, na roupa que tem que ser passada. E infelizmente, ainda hoje, a gente ainda tem essa situação que a grande maioria das pessoas que sofrem com isso são as mulheres. Porque, bom, eu sou uma mulher dos anos 80 e eu fui criada para casar. E foi plantado em mim a ideia de que a responsabilidade sobre o ambiente doméstico seria minha. Aí depois do casamento, depois da vida adulta, eu comecei a me perguntar por que eu que tinha que tirar sempre o lixo? Por que eu que tinha que me preocupar com a lista de compras sempre? E sendo que são dois adultos convivendo numa casa. E eu questionava a história da responsabilidade sobre esse aspecto da vida familiar. E me revoltava com isso e o título Prisão vem dessa reflexão sobre a sensação essa, de que você está preso, mesmo que você não esteja no ambiente doméstico, que eu trabalho fora, né? Não sou só dona de casa, além de ser dona de casa, eu trabalho fora também, mas mesmo assim eu estou sempre vinculada a essa responsabilidade de dar conta de todos esses serviços. Quais são as consequências da dupla jornada para a mulher? Sobrecarga mental, loucura, estresse. E a gente ouve às vezes pessoas que dizem sobre eu sou mãe, mulher e trabalho fora e faço academia, como se fosse um benefício, assim, somos super mulheres, né? Mas isso não é um presente, isso é um castigo, na verdade. Porque a gente tem que dar conta de muitas esferas, e assim, mesmo eu que tenho muita reflexão sobre isso, que tento de uma certa maneira mudar um pouco da minha história pelo menos, né, e trazer para público agora com a exposição o questionamento sobre essa ideia, mesmo eu que estou pensando sobre esse assunto, fica martelando na cabeça. Mudando um pouco de assunto, você já passou por casos de assédio. Como é que é lidar com isso? Olha, lidar é uma questão de sobrevivência, né? Você tem
quando o trauma é muito grande, você tem duas opções, ou você sobrevive ou você se mata. Eu escolhi que eu ia sobreviver. Existem situações que são tão ruins quanto a do assédio em si, que é a falta de cuidado das autoridades em lidar com esse tipo de assunto, não estou dizendo que tem que ter acolhimento, de tem que ser abraçado na delegacia, mas de ser ouvido por pessoas competentes, de não ser colocado na mesma sala que seu agressor, de ser dada atenção, porque é diferente de ser assaltado, sabe? O tipo de lesão é diferente de um assalto. Então você chega ali muito fragilizado e a minha experiência é que a polícia não está muito preparada para lidar com isso. E mesmo em delegacias especializadas, que quando eu sofri alguns tipos de abusos físicos e tal na fase da minha adolescência, por parte da minha mãe adotiva, eu procurei a polícia muitas vezes, juizados menores, delegacia de mulheres, e nunca tive resultado. Eu só consegui me livrar desse tipo de abuso quando eu fugi de casa mesmo, com 16 anos. Que aí foi quando eu findei isso, porque todo mundo fala, a criança tem que falar, denuncie, mas não tem ter uma campanha sobre denúncia, se quando a gente vai denunciar a gente não tem, ninguém está disposto a ouvir, é tratado como uma coisa menor, entendeu? Ninguém morreu, então... E por ser mulher também, né, tem uma cultura já que acha que é normatizado já. Então eu acho que o mais complicado de lidar com isso, além da situação em si, da cultura, do abuso, eu tenho muitas amigas e a maioria delas passou por algum tipo de assédio quando era jovem e agora na fase adulta também. As autoridades têm que rever como é que eles lidam com isso, porque campanhazinha de denuncie e quando chega na prática ninguém quer te escutar é complicado, é hipocrisia, né? Com certeza. Como é que a gente pode mudar a forma como os homens tratam as mulheres hoje em dia? Educação. E educação não estou falando da demagogia da história da escola, investir em colégio, não. Educação é uma coisa que a gente tem que viver todos os dias. A gente vem de uma cultura muito pesada de machismo e que mesmo nós mulheres a gente reproduz muito isso, não porque somos culpadas ou porque não refletimos, mas é porque está enraizado, é como, sei lá, o branco é branco, entendeu? E... dentro dessa cultura, a questão primeiro parar para ouvir, né? Aprender a ouvir, escutar as demandas das outras pessoas e tal. A segunda é se policiar para tentar agir de uma maneira menos... reproduzir menos a cultura machista, né? E a terceira é auto-reflexão, né? Parar para pensar um pouco. Não é tão difícil assim você entender as relações de poder e de opressão. As pessoas estão tentando, mas tem que tentar um pouco mais, porque já estamos em 2018, né? A gente não pode ficar andando em círculo para sempre, né? A gente tem que progredir um pouquinho e discutir novas pautas e não simplesmente se a mulher tem que trabalhar ou não. Isso já foi discutido, já foi resolvido, né? Verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. Além de todas as dificuldades sobre as quais conversamos agora, ainda é muito difícil para as brasileiras lutarem pelos seus direitos, até porque o Brasil é o país sul-americano com menor representatividade feminina na política. Acompanhe. A União Interparlamentar, organização internacional que mede contatos entre os parlamentares do mundo todo, divulgou um ranking relacionado à ocupação das mulheres nos parlamentos de 190 países. O Brasil ficou em último lugar entre os países da América do Sul. A participação das mulheres nos cargos ministeriais também é muito pequena. Em dezembro do ano passado, dos 28 cargos de ministros, apenas 2 eram ocupados por mulheres. Mas não é só na política que as mulheres estão mal representadas. No efetivo das polícias civil e militar, o número de mulheres ainda é muito baixo. E isso dificulta e muito quando uma mulher vítima de violência vai à delegacia prestar queixa, pois a lei presume que ela, preferivelmente, seja atendida por policiais do sexo feminino. João Vitor Ribeiro, de volta ao estúdio. Como acabamos de ver, são poucas as mulheres na política brasileira. Aqui no Rio de Janeiro, de 51 vereadores, apenas 7 eram mulheres. E no dia 14 de março, nós perdemos uma grande representante da luta feminina. Acompanhe na reportagem de João Vitor Ribeiro. A vereadora do PSOL, Marielle Franco, foi morta a tiros na noite do dia 14 de março, no bairro Estácio, quando voltava para casa depois de participar do evento Jovens Negras Movendo as Estruturas na Lapa. O motorista Anderson Gomes também foi atingido e morreu. A única sobrevivente foi uma assessora que prestou depoimento de 5 horas à polícia. De acordo com as investigações,
a munição usada pelos criminosos é de lotes vendidos para a Polícia Federal em 2006. Socióloga e mestre em administração pública, Marielle era militante, defensora das minorias e dos direitos humanos. Em 2016, Marielle foi eleita vereadora com cerca de 46 mil votos, sendo a quinta mais votada da cidade do Rio de Janeiro. Nos últimos dias, ela vinha denunciando a ação da Polícia Militar dentro da favela de Jacari. Em uma publicação no Twitter, a vereadora chamou o Batalhão Girajá de Batalhão da Morte. Em 15 meses de mandato, a vereadora apresentou 16 propostas. 2 tornaram-se leis: a legalização da profissão de mototaxistas, meio de transporte muito usado nas favelas, e outra sobre restrição de funções que podem ser exercidas por organizações sociais em hospitais, alvos frequentes de investigações sobre corrupção. As outras propostas tratavam de assuntos relevantes como assédio sexual, homofobia e apoio à cultura do funk. A morte da parlamentar gerou comoção em todo o país e foram realizados atos em sua homenagem em diversas cidades. No Rio de Janeiro, manifestantes se reuniram em frente à Alerj e clamaram por justiça. Marielle foi lembrada como representante do povo e como uma mulher de luta e resistência. Ela era uma pessoa empoderada, ativa, participativa, colaboradora. O lema do Ubuntu, ele fazia todo sentido para ela e pra gente, porque ela estava junto. Mesmo depois dela ter se elegido, ela continuava prestando contas, ela continuava realizando eventos, ela continuava fazendo com que a gente se sentisse representado, com que a gente estivesse lá. Porque ela era aquilo que a gente acreditava, ela é aquilo que a gente acredita. Atrizes como Glória Pires e Mariana Ximenes participaram do encontro e falaram sobre a importância da luta de Marielle. Ela é uma voz importantíssima e foi morta, assassinada de forma brutal, e a gente quer justiça. A gente quer mulheres como ela. A gente não pode deixar esse crime impune. Essa mulher aberta, sorridente, forte, guerreira, eu acho que isso está dentro de todo mundo aqui, sabe? Mulheres e homens. Essa imagem de luta, de não desistir, não se contentar com pouco, não se contentar com o que é comum, querer algo mais, né? Então, tenho certeza que todos que estiveram e ainda estão aqui estão unidos por esse ideal e que, mesmo que demore um tempo, irá se concretizar. O crime teve repercussão em todo o mundo. A Anistia Internacional divulgou uma nota afirmando que não podem restar dúvidas a respeito do contexto, motivação e autoria do crime. Os principais veículos da imprensa também noticiaram sobre o assassinato da vereadora. O New York Times destacou que a parlamentar e seu motorista foram mortos por criminosos não identificados e que o Estado está sob intervenção militar há um mês antes do crime. O El Clarín, da Argentina, falou que o crime chocou o Brasil e mobilizou partidos políticos e organizações sociais a convocar a população para atos em memória de Marielle. Para a antropóloga Shirley Torquato, a morte da vereadora abalou a democracia brasileira. À medida em que ela reuniu uma série de elementos que a gente poderia situar como sendo elementos democráticos. A própria identidade dela de mulher, LGBT, negra, favelada, ela reuniu uma série desses elementos representativos numa pessoa só. E mais do que isso, ela se colocava muito em oposição ao poder vigente associado a princípios de corrupção, a questão relacionada também à própria corrupção policial propriamente dita, e tinha muitas informações. Marielle Francisco Santos tinha 38 anos e se apresentava como cria da Maré, favela onde foi nascida e criada. Veja no próximo bloco. Apesar das conquistas, desigualdade salarial entre homens e mulheres no país ainda preocupa. E mais, um bate-papo com a advogada e psicóloga Emília Fernandes. Até já! O Trocando Ideias está de volta. A desvalorização das mulheres no mercado de trabalho ainda é muito presente no Brasil, principalmente em relação à desigualdade salarial.
Os dados do IBGE indicam que as mulheres recebem cerca de 25% a menos que os homens, mesmo sendo a maioria com curso superior completo. Para você ter uma ideia, no ano de 2016, entre as pessoas com 25 anos ou mais, quase 17% das mulheres tinham diploma universitário. Já os homens ficaram atrás com 13%. Ainda de acordo com a pesquisa, as mulheres ficam mais tempo cuidando da casa. São 18 horas semanais contra 10 horas deles. Já em relação às nordestinas, negras ou pardas, a diferença é ainda maior. No Nordeste, as mulheres chegam a dedicar 80% do tempo a mais que os homens nos afazeres domésticos. Eu sou Gabriele Pereira, de volta ao estúdio. É realmente um absurdo que isso ainda aconteça no país. E para discutir um pouco mais sobre o tema, nós trouxemos a advogada e psicóloga Emília Fernandes. Seja bem-vinda, Emília. Obrigada. Então, em entrevista ao jornal 0 Hora, o deputado Jair Bolsonaro afirmou que a mulher deve ganhar menos porque engravida. Como é lidar com a desigualdade salarial dentro do mercado de trabalho? Bom, eu penso o seguinte: todas as pessoas que pensam dessa forma, que discriminam a mulher, eles também têm que pensar o seguinte: se a mulher tem que ganhar menos, por que eles também não devem ganhar menos? Se eles são produtos, são gerados por essa mulher. Então, veja bem, se a gravidez é uma coisa pejorativa, é uma coisa que impede a mulher de ter um salário justo, como é que eles deveriam ter salário justo também, se eles são filhos dessa mulher? É complicado isso. Eu acho que isso vai mudar. Vai mudar porque hoje em dia a gravidez já não é uma coisa tão importante para a mulher. Ela é importante e sempre será, né? Claro, né? Mas não é prioritário. A mulher primeiro procura realização profissional e talvez mais tarde uma gravidez planejada. Então, as mulheres enfrentam muitas dificuldades para entrar no mercado de trabalho, principalmente nas funções que os homens predominam. Como é que é, na sua opinião, por que isso ainda acontece? Olha, eu penso o seguinte: a competição não é somente com os homens. As próprias mulheres competem entre si. Se você vai fazer uma seleção de pessoa para uma empresa e você passa por um critério de avaliação, às vezes a própria mulher, ela que realmente está competindo com você. Porque muitas vezes dentro da área do trabalho, o homem realmente compete. Compete, ou seja, todo mundo sabe que existe uma competição já cultural. Muito obrigada, dona Emília. Obrigada a vocês. Depois de tudo que vimos e ouvimos hoje, ficou claro que ainda há muito a ser conquistado pelas mulheres. A luta é grande, mas unidas somos mais fortes. Semana que vem trocaremos uma ideia sobre fake news. Espero você. Tchau!